Presidente, gravação iniciada. Vamos fazer agora o julgamento dos processos da sexta sessão da reunião do mês de janeiro. Essa sexta sessão, do dia 21 de janeiro, às 14 horas. Temos um processo somente 145, recorrente Fazenda, interessado RKT Participações. Doutora Érica, relatora. Presidente, aqui é um processo, questão da qualificação da multa. Aí a doutora Andrada pediu vista desse processo, porque tem 2 períodos, 2005 e 2007. Então, está com vista, doutora Andrada. Eu neguei o provimento do recurso da Fazenda, acompanhando um acordo voluntário. Esse doutor Andrada pode fazer o voto de vista, então. A qualificação da multa, a gente sempre fica com alguma dúvida, mas eu revi as questões do processo. O acórdão recorrido afastou a multa do ano calendário 2005. Primeiro, por que qualificou-se a multa? Por entender que a utilização reiterada de créditos não permitidos por lei a compensação caracterizaria por si só a fraude. Aí o acórdão recorrido falou, 2005 ele não praticou fraude nenhuma e apresentou a DECOMP. 2007, não. 2007, caracterizado a intenção de fraude. Por quê? Porque em 2007 o contribuinte já tinha conhecimento de que esses créditos não eram passíveis de compensação. Então, o acordo recorrido afastou a qualificação de 2005 e manteve de 2007, e a doutora Érica está mantendo o mesmo raciocínio, e eu acho que está correto, eu acompanho a relatora, presidente. Quais eram os créditos, doutora Érica? Créditos de terceiros. Ele sabia que não era permitido em 2007 e, mesmo assim, estava fazendo as compensações. Em 2005 não tinha essa... Não. Em 2005, ele não tinha esse conhecimento dos créditos. Era um... Em 2005 já tinha a lei e os créditos eram de terceiros, só que o acordo recorrido, a acusação foi só reiterada. A acusação não foi assim, olha, ele fez querendo enganar. A acusação foi, olha, ele usou um crédito que não era permitido por lei de maneira reiterada. Essa foi a acusação para qualificar a multa. Ok. Obrigado pela informação. Está em discussão, presidente? Sim, discussão. Por favor, meus amigos, eu peço que vocês abram a Lei 10.833, no artigo 18. Por favor, isso daí é difícil, porque foi o doutor Jorge que me chamou essa atenção, e aí eu gostaria de conversar com vocês aqui em conjunto. Pode ser? Prometo que serei breve. Perfeitamente. Mas eu preciso que vocês abram. O caput do 10.833, nós temos que buscar a redação dada em 2004, porque estamos falando do ano de 2005, correto? Então, a redação dada em 2004 é assim: o lançamento de ofício de que trata o artigo 90 da MP 2158 limitar-se-á a multa isolada em razão de não homologação da compensação nas hipóteses em que ficar caracterizado dolo, fraude, simulação da Lei 4.502. Aí, olhem, até aí, está perfeito. Eu fecho com o que o doutor Andrada falou. Mas, doutor Andrada, leia comigo o parágrafo 4º. Tinha sido esse meu erro quando eu relatei. Leia o parágrafo 4º, vigente pela Lei 11.051 de 2004. Eu vou ler para todos. A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso 2 do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Lembrem-se, isso foi incluído pela Lei 11.051 de 2004.
portanto, vigente em 2005. Aí eu peço que vocês cliquem em cima desse inciso 2º do parágrafo 12. Eu fiz isso. Vai abrir na aba ao lado. Vai dizer o seguinte: será considerada não declarada a compensação nas hipóteses, inciso 2º, em que o crédito seja de terceiros. Então, em 2005, crédito de terceiro já era fato de imposição da multa, pelo parágrafo 4º do artigo 18. Se eu leio só o caput, eu concordo com o doutor Andrada. Mas, sem dúvida, se nós estamos para 2007 exigindo, tem que exigir para 2005 também. Mas acho que a questão da exigência da multa é a... A questão da prática reiterada. Né? É qualificação. É a qualificação de... É a qualificação, é. A doutora Érica eu gostaria, tirando a multa. Eu gostaria de falar. Eu não fui feliz na minha abordagem, mas doutor Luiz, essa multa ocorreu no ano calendário 2005, mas ela foi aplicada em 2008. Em 2008, já existia a nova redação do parágrafo 4º, que aplicava o inciso 1 ou 2 conforme o caso. Olha a atual redação do parágrafo 4º, que fala da aplicação da multa. Ok? Agora eu vou ler a redação do parágrafo 4º, dada pela medida provisória de 2007, que é 351. Será também exigida a multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses, aí é a mesma. Inciso 2º do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430. É a atual redação. Até aí estava igual. Agora, vírgula. Redação. Aplicando-se os percentuais previstos no inciso 1º ou no inciso 2º, nos casos de dolo ou fraude. Aí o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que só aplica no caso de fraude. A leitura atualizada dessa norma, o parágrafo 4º, será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada, nas hipóteses do inciso 2 aplicando-se o percentual previsto no inciso 1, duplicado na forma do seu parágrafo 1º, quando for o caso. Quando que é o caso? Quando tiver fraude. Então, não era o caso de duplicar, entendeu? Isso que eu estou colocando, que o doutor Andrada colocou. A doutora Érica não está afastando a multa. Ela está afastando a duplicação da multa para o exercício de 2005. Isso. Porque, como o doutor Andrada colocou, não está aprovada a fraude, porque seria fraude com base na reiteração, não é isso, doutor Andrada? Isso. Na redação do doutor Luiz... A senhora está dizendo, doutora Érica, que mantém os 75%, não será 150%, é isso? Não, vai ser manter 75%, isso mesmo. Tá bom. A ementa do voto está bem clara, doutor Luiz. A ementa do voto tá bom. Está perfeito, doutora Érica, é isso mesmo. Peço desculpas por ter tomado o tempo de vocês. Acompanhe a relatora, presidente. É com a relatora também. Então, quem votou primeiro foi a doutora Tatiana. Com a relatora. Agora a doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Agora sim, com a relatora. Doutor Valci. Com a relatora. Doutor Valci caiu aqui na minha tela, estava em cima e caiu aqui para baixo. Caiu de patamar, outro patamar. Estou bem baixo aqui, Eu e o doutor Valci também embaixo. Não, o senhor está em cima aqui, o gremista está bem em cima aqui, na primeira linha. Não, está eu e o senhor embaixo. Doutor Valci. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa.
Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Então, item 145, por unanimidade de votos, negou-se provimento do recurso especial da Fazenda. Com isso, a gente encerra essa sexta sessão do mês de janeiro. Vamos para a gravação. Presidente, gravação interrompida.